Lucas 22, a partir do versículo 14 até o 18. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse o Senhor Jesus: tenho desejado ardentemente, outras versões diz ansiosamente, intensamente, comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E então, havendo recebido um cálice, e tendo dado graças, disse: tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino dos céus. E amados, eu amo demais a expressão quando Jesus diz, quando a palavra de Deus diz, chegada a hora. E o Senhor Jesus costumava cumprir horários, os tempos, ele sabia discernir os momentos, ele sabia entender o momento de cada coisa, e realmente ele não perdia esse time, essa hora, esse momento. Então diz, chegada a hora, ele se coloca à mesa com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e Jesus diz: eu tenho desejado ansiosamente comer com vocês, eu tenho desejado tanto participar com vocês dessa Páscoa, antes do meu sofrimento, antes da minha paixão. Amados, Jesus tinha um desejo, Jesus tinha uma paixão, algo forte dentro dele. E qual era o grande desejo de Jesus? Ele revela neste momento para nós. Desejo de Jesus, a paixão de Jesus, era estar com os seus em intimidade, ter um momento de comunhão com eles. Jesus desfrutava deste prazer neste momento. Preste bem atenção nisso, isso é tão lindo, tão importante. Jesus, juntamente com os seus discípulos, ele desfrutava de um prazer intenso, de uma alegria, de um desejo que ele tinha no coração, e ele expressa isso, falando para os seus discípulos: eu queria muito estar com vocês, eu queria muito partilhar com vocês este pão antes do meu sofrimento. Eu quero dizer, irmãos, Jesus não mudou, até hoje. A paixão de Jesus, o desejo de Jesus é estar conosco, é estar com os seus discípulos, é estar com os seus amados. Jesus deseja estar conosco. Ele afirma isso dizendo: onde houver 2 ou mais reunidos no meu nome, eu quero participar, eu quero estar ali, eu quero estar com vocês. Pode ter certeza, eu vou estar ali. Eu quero estar com vocês, onde houver, eu quero partilhar com vocês, eu quero estar com vocês. O Senhor, o Criador do universo, Criador de todas as coisas, deseja estar com aquele que Ele criou, com aquele que Ele ama, com aquele que se relaciona com Ele, que deseja também ter um tempo com Ele. Ele deseja estar comigo e estar com você, e não é um desejo qualquer, é um desejo intenso, é uma paixão ardente. Este é o desejo de Jesus, esta é a vontade de Jesus, motivada pelo quê, irmãos? Em primeiro lugar, motivada pelo amor dele. Ele ama você, Ele ama a mim, Ele ama a criatura que Ele fez, Ele te ama, tenha certeza disso. Porque Jesus te ama. E Ele te ama, eu não posso entender porquê, mas Ele te ama, Ele ama a mim, Ele ama cada um de nós. Por causa do seu amor, Ele deseja estar conosco. Ele é motivado pelo seu amor, um tipo de amor, sentimento, que Ele deseja.
um tipo de amor fraterno que Ele chama você de amigo, meu amigo. Vocês serão meus amigos, se fizerem aquilo que eu vos mando. Eu quero chamá-los de meus amigos. Um amor compromisso, um amor aliança, um amor que se compromete, um amor que dá vida, um amor que se sacrifica, um amor ágape. Ele nos ama. Ai, como Ele nos ama. A cruz foi por causa do seu amor imenso. Nós estamos aqui, irmãos, por causa do seu amor, porque Ele nos amou. Ele deseja estar conosco, porque Ele tinha um plano de resgatar, Ele tinha um plano de salvar. Ele olhou para mim e para você e nos viu perdidos. Ele nos viu como pobres, miseráveis, pecadores, afastados da glória de Deus, afastados do Pai. Ele olhou para nós e Ele desejou nos resgatar. Ele quis estar conosco, irmãos. Ele desejou estar comigo e estar com você. Ele foi motivado justamente por esse plano de salvação, de salvar a mim e de salvar a você. Romanos capítulo 5, há uma passagem muito linda em Romanos 5, que o apóstolo Paulo, na tremenda revelação que ele nos dá que o Espírito Santo nos dá através do livro de Romanos, no versículo de número 12, está escrito: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Esta era a realidade nossa. Mas no versículo 15, diz-nos assim: todavia, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou muito mais. Por causa de Jesus veio e Ele deseja estar conosco por causa disso. Versículo 17 do mesmo capítulo, diz assim: se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, percebam, amados, Jesus sabia da minha condição, da tua condição, do pecado em que nós estávamos, e Ele sabia que assim como por um homem veio o pecado, era necessário que um homem, por causa de um homem, viesse a salvação, viesse a vida, viesse a graça abundante. Então é por isso que Ele foi à cruz por mim e por você. Era necessário que Ele pagasse um preço, e Ele fez isso por causa do seu muito amor, por causa da sua graça, que nós não entendemos. O apóstolo Paulo diz, porque é inconcebível, o amor de Cristo me constrange. Ele teve uma revelação deste amor, e vivendo este amor, ele diz: eu não consigo entender. Que Deus conceda que vocês sejam fortalecidos, corroborados com poder, a ponto de entenderem as dimensões do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que possamos entender, que possamos compreender, porque este amor deve fazer-nos diferentes, deve nos fazer ver a vida de uma forma diferente. Desejo, vontade, é o início para grandes realizações. Foi do agrado de Deus, foi do desejo de Deus nos salvar, foi a vontade dEle, irmãos. Ele não foi forçado, mas Ele quis, Ele desejou, Ele sonhou, Ele teve assim um desejo puro e genuíno de poder salvar, de poder olhar para nós de forma diferente. E quando Ele olha para os seus discípulos, Ele diz para eles: puxa, como eu desejei estar com vocês.
Vocês não imaginam que paixão, que vontade de estar com vocês antes do meu sofrimento. Eu tenho mesmo esse desejo. O desejo do Senhor Jesus foi cumprido naquele momento de Santa Ceia, de Páscoa, melhor dizendo, em que eles estavam celebrando a Páscoa. O desejo dele foi cumprido porque ele creu, porque havia fé, porque ele acreditava. Vocês sabem, Jesus é o autor e consumador da fé. Então Jesus acreditava naquilo que ele estava fazendo. Jesus sabia, irmãos, que ele precisava fazer aquilo desde o início. Ele entendeu isso. Então ele acrescentou aquele amor, acrescentou ao desejo que ele tinha, acrescentou a fé para ir e cumprir a sua paixão, o seu desejo. Isso é um caminho para mim e para você. Jesus nos mostrando, irmãos, como nós podemos satisfazer os nossos desejos também. Ele trilhou um caminho de fé, ele acreditou, ele se via, ele via a sua noiva, ele via a mim, ele via você, ele via nos redimidos pelo seu sangue. Jesus fez isso por mim e por você. Jesus pensava fé, Jesus sentia fé, Jesus se movia por fé. Jesus exalava fé, andou pelas águas, sobre as águas pela fé, curou enfermos pela fé, ressuscitou mortos pela fé, deu vista aos cegos pela fé. Jesus fazia, se movia por fé, e ele instigava os seus discípulos, instiga-nos, para que também andemos por fé. Vocês ainda são tão tímidos, Jesus dizia aos seus, vocês ainda não creem, vocês ainda não têm fé, vocês ainda não podem entender isso? Se você deseja, creia e venha, ande, conquiste. Jesus andando sobre as águas, e Pedro falou: se és tu, manda-me que eu vá contigo sobre as águas. E Jesus disse para ele: vem. E Pedro então começou a andar também sobre as águas. Ele começou a andar sobre as águas, irmãos, porque aquilo que Jesus fez, eu e você também podemos fazer. Na verdade, Jesus disse, eu sei que isso é forte demais, mas foi ele que disse, não sou eu. Aqueles que creem no meu nome, não apenas farão aquilo que eu fiz, mas farão coisas maiores ainda. Vocês vão fazer coisas maiores. Pedro, você quer andar sobre as águas? Vem, Pedro, e anda. E então Pedro começou a andar sobre as águas. Como eu e você, às vezes, irmãos, começamos a andar por fé, começamos a conquistar, por causa, tínhamos um desejo, tínhamos uma paixão, tínhamos um sonho. E esse sonho só pode ser conquistado por fé. Então nós começamos a crer naquilo, a pensar naquilo, a imaginar aquilo, e então saímos do nosso barquinho e começamos a andar. É assim que o Senhor espera que eu e você façamos. No entanto, pense, a água continua sendo água, o vento vem soprar, as situações não mudam porque você tem fé, é você que muda. É você que muda, não é a situação que, eu pensei que não ia ter mais vento, porque agora eu creio. Não, amado, vai ter vento, vai ter dores, vai sentir alguma coisa, mas você vai mudar, você vai fazer uma diferença sobre isso, você vai andar sobre as águas, você é que deve exercer sua fé, você é que deve trabalhar nisso. Então Jesus esperava justamente isso, de mim, dos seus discípulos e de mim e de você. Ele espera isso, irmãos. Pedro começou a andar, daqui a pouco ele sentiu, diga sentiu, sentiu o vento, aí teve medo, o medo acaba, anula a tua fé. Então Pedro, quando anulou a fé, o que aconteceu? Começou a afundar, ele começou a afundar. Então Jesus estende a mão e segura Pedro, e diz para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você não foi até o fim? Você e eu podemos ir até o fim se nós não duvidarmos, irmãos. Se nós temos um desejo, porque a pior coisa deste mundo é viver sem um sonho.
Enquanto você pode sonhar, você está vivo. Aleluia, você vai avançar. Você tem um sonho, tem uma paixão, tem um desejo, tem algo a fazer. Glória a Deus! Eu viverei, eu não morrerei. Eu vou em frente porque eu tenho um sonho, eu tenho algo a fazer. Então eu vou conquistar, eu vou em frente. Amém? Tem que ter algo. Você tem que ter um sonho, um desejo, uma paixão. Desejei tanto estar com vocês. Esta era a paixão de Jesus. E Jesus então, irmãos, por causa disso creu, avançou na sua fé. Saiu. O que ele teve que fazer alguma coisa, não é só crer, irmãos. Preste bem atenção que a fé, às vezes, nós pensamos que a fé é algo assim, sabe? As pessoas dizem, eu creio muito em Deus, pastor. Você não sabe como eu creio em Deus. Mas Tiago diz, mostre-me tua fé. Se você crê mesmo, então mostre que você crê. Porque ter fé somente de palavras não vale nada. É necessário ter uma contrapartida. É necessário, irmãos, que nós façamos algo com aquilo que nós cremos. Eu creio, então eu vou agir de acordo com a minha fé. Amém? Essa é uma boa frase. Diga, eu creio. Então vou agir de acordo com a minha fé. Aleluia. Eu creio, eu vou agir de acordo com a minha fé. Irmãos, parece loucura, mas esse é o caminho. Esta é a maneira, esta é a forma que Deus nos ensina, que o Senhor nos ensina. Dê a contrapartida, faça as suas obras, porque a fé, se não tiver obras, é morta. Jesus desejava, Jesus tinha um sonho, Jesus tinha fé, então Jesus deixou a sua casa, deixou a sua glória, deixou o seu lar, deixou, irmãos, e veio ser um homem, porque ele sabia que para ele cumprir o desejo de estar com os seus discípulos, ele precisava se tornar um homem, ele precisava vir e habitar com eles. Então Jesus saiu, deixou sua glória e veio estar conosco. Ele pôs-se no mesmo nível dos seus. Na verdade, muitas vezes ele se rebaixava, ele dizia, vocês me chamam Senhor e Mestre, mas eu lavo os pés de vocês. Eu estou aqui para servir vocês. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu vim para dar a minha vida em resgate de muitos. Então Jesus tinha esse plano, tinha esse propósito, amados, e ele realmente veio para fazer algo. Ele veio justamente para pôr em prática o seu plano. Ele tinha um propósito, e ele então desceu dos céus e veio para cá, não para tirar férias na terra, viu? Não para fazer um turnê na terra, não, irmãos, ele veio para cumprir o propósito de Deus para ele. Qual era o propósito? Que ele tinha que morrer naquela cruz, ele tinha que carregar os nossos pecados. Então, por causa disso, irmãos, é que nós vemos a cruz, por causa disso é que nós cantamos, por causa disso é que nós vamos celebrar esta ceia nesta noite, porque Jesus fez isso, Jesus veio, Jesus deixou sua glória, Jesus se envolveu conosco, Jesus andou em nosso meio, ele pôs em prática o plano, e ele tinha uma meta, ele tinha um sonho, ele era determinado, ele ia para Jerusalém. Quando ele chegou em Samaria, as pessoas começaram a olhar para ele, e viram nele o semblante de alguém que ia para Jerusalém. Não, você não passa por aqui, porque tudo nele dizia que ele ia para Jerusalém, cumprir o propósito, morrer numa cruz, por mim e por você. Ele ia fazer isso, ele veio para isso, ele veio com esse propósito, e ele veio cumprir justamente, caminhou resolutamente para o seu propósito, caminhou para alcançar, irmãos, a sua conquista. Quando Jesus está à mesa com os seus discípulos, com os seus apóstolos, naquela noite em que ele foi traído, irmãos, preste atenção, que embora fosse uma noite triste, mas para Jesus havia uma satisfação no seu coração.
Jesus desfrutava de cada momento. Entenda isso. Isso é muito importante para mim, é muito importante para você. Desfrutar de cada momento, desfrutar de cada instante, desfrutar de cada momento. Então, ele se volta para os seus discípulos, quando chegou aquela hora, e ele diz para eles: gente, eu quero dizer algo para vocês, vocês não imaginam como eu estou feliz, como eu estou contente, como eu realizei um desejo, eu tinha desejado isso tão intensamente, e hoje eu estou realizando esse desejo, eu estou desfrutando de algo que eu planejei, de algo que eu desejei, eu estou desfrutando agora de algo tão importante para mim, aleluia. Curta o momento que você planejou, amém? Você sonhou de comprar um carro, curta esse carro, desfrute daquilo, entre dentro dele e diga para ele: mas que prazer, queria tanto estar aqui dentro, olha eu aqui, tira como é que chama o negócio lá? Isso, tira um selfie de você, olha eu aqui dentro do carro, curta o momento, desfrute do momento, olha eu aqui, glória a Deus, olha eu aqui com o meu neto, olha que maravilha, olha eu aqui, nós conquistamos, olha eu tinha tanta paixão, tinha tanto desejo, e agora estou aqui. Então curta o desejo, desfrute daquilo que Deus tem te dado, que a tua fé tem alcançado, amém? Desfrute, irmão. Olha, irmãos, é tão precioso isso. Às vezes nós não desfrutamos. Jesus tinha mais coisa para fazer? Claro que tinha, irmãos. Tinha uma agenda fortíssima. Ele tinha que sair dali, ele ia ser entregue, ele tinha tantas coisas para conversar com os seus discípulos ainda, mas ele teve esse tempo para dizer: que bom estarmos juntos. Preste atenção nisso. Desfrute o tempo com a sua esposa, com o seu esposo. Desfrute o tempo com os seus filhos. Desfrute o tempo com aqueles que você ama, que você desejou estar com eles, desejou ter. Então, desfrute. Curta aquele tempo. Diga para você mesmo, diga com satisfação, tenha esta realização dentro de você. Gente, isso é muito importante. A pior coisa que tem é o arrependimento. É olhar para trás e dizer: eu queria tanto, mas passou o tempo. Chegou essa hora, chegou o momento, desfrute daquilo que você tem. Curta aquilo que você tem, tenha um tempo para isso. É evidente que o Senhor Jesus tinha um alvo maior, irmãos. É evidente que o Senhor Jesus tinha um propósito maior. E o propósito dele ainda não se cumpriu. Hoje ele se satisfaz de estar conosco aqui. Enquanto nós nos reunimos, ele vem estar conosco. Quando você partilha o teu pão com os teus irmãos, na tua casa, no almoço, no jantar, e você ora: querido Jesus, tu és bem-vindo aqui. Ele se alegra de estar ali com você, ele se alegra de estar ali, mas ele tem um alvo maior. O alvo dele é nos ver redimidos no seu reino. O alvo dele, irmãos, é a celebração de uma outra ceia, de uma outra festa, de uma outra mesa, em que ele vai estar ali, não mais como o cordeiro, não mais como servo, não mais, irmãos, como aquele que morreu por nós, mas antes como aquele que ressuscitou, aquele que deu vida, aquele que veio para salvar. E então ele vai dizer:
meu Deus, eu não imagino a alegria do Senhor Jesus, a nossa alegria, que ninguém vai poder tirar, porque estaremos para sempre com o Senhor, estaremos para sempre com Ele, irmãos. Eterna alegria, eterna paz por sua presença bendita. Jesus sonha com isso, sonha com o momento em que nós seremos livres do medo da morte, seremos livres do peso, seremos livres da dor, seremos livres, irmão, de tantas calamidades que há neste mundo. Nós estaremos para sempre com Ele. Jesus sonha com isso. Jesus sonha com o reino de Deus, e o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria, o reino de Deus é justiça, alegria no Espírito Santo. Este é o reino de Deus, e Ele almeja isso. Ele disse aqui em sua palavra: eu não comerei mais convosco este pão, eu não beberei mais este cálice, até que ele se cumpra no reino de Deus. Há um plano maior, há um projeto maior. A tua vida não termina aqui. Nós estamos aqui de passagem, estamos aqui, irmãos, e podemos nos alegrar, desfrutar, podemos ter um tempo tão gostoso como esse que temos agora, e vamos ter tantos outros momentos, mas lembre-se, nós estamos numa caminhada para o reino de Deus. Prepare-se para isso, prepare-se para encontrar o Senhor nos ares, prepare-se para estar sempre com o Senhor, prepare-se para o momento em que o Senhor Jesus vai restabelecer todas as coisas. Este mundo de perna para o ar vai ser virado. Eis que crio novos céus, nova terra, onde habitam a justiça. Isso é para mim, isso é para você, isso é para aqueles que amam a sua vinda. Esse é o desejo, é a paixão do Senhor Jesus para mim e para você. Ele tem um desejo, Ele tem uma forte paixão, e Ele quer que isso se cumpra na minha vida e na sua vida. Amém, meus amados?